Então, boa tarde a todos, ou boa noite, né, Vera? A gente hoje tem o prazer de receber a professora Vera Fonte, da Universidade do Minho. Ela é licenciada em piano e mestre em ensino musical pela Universidade do Minho, onde ela estudou com o pianista Luiz Pipa. Ela concluiu o doutoramento no Royal College of Music em Londres, em 2020, onde ela fez uma investigação sobre memorização musical. Tem várias premiações, entre as premiações recentes, como pianista, o Platinum Award no concurso internacional de música Nobel Artista de 2023, o prêmio Silver no Northern Lights Piano Festival de 2023 e o Career Prize no concurso internacional de música Tiziano Rossetti de 2023. Tem se apresentado concertos solo de música de câmara em vários países como Portugal, Itália, Holanda, Sérvia e Inglaterra, e convidada frequente em festivais como o Lincolnshire International Chamber Music Festival, Percursos da Música e Classical Music Fest. Além da atividade como performer, ela trabalhou de 2015 a 2018 como professora assistente no Royal College of Music e tem sido convidada a dar palestras e workshops sobre memorização em instituições como o Trinity Laban Conservatory of Music, Music and Dance, Guildhall School of Music and Drama, Morley College e Universidade Nova de Lisboa. Desde 2018, a professora Vera é convidada e pianista acompanhadora no Departamento de Música da Universidade do Minho. Desde 2021, professora adjunta convidada na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. E desde setembro de 2023, ela é professora convidada no Royal College of Music, onde ela ensina em um módulo dedicado à memorização musical. E ela é atualmente vice-presidente da EPTA, European Piano Teachers Association, em Portugal. Eu conheci a Vera enquanto eu fazia o meu doutoramento também no Royal College of Music e sempre fiquei muito impressionado com as palestras, com as apresentações que ela fazia sobre a pesquisa dela, e imediatamente, quando assumi aqui a vice-liderança do grupo de pesquisa, tive essa ideia de convidá-la. E é um prazer tê-la você aqui hoje, Vera. E passo a palavra para você, então. Muito obrigada, Luís, pela apresentação detalhada. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu vou partilhar convosco a tela, espero que se consiga ver. Conseguem ver o meu PowerPoint? Deixem-me só, desculpem, eu vou ter que partilhar novamente por causa do som. Desculpa. Já está? Conseguem ver? Espero que sim. Sim. Portanto, gostaria de começar por agradecer ao grupo de investigação Musics pelo convite, em particular também ao Luís, como ele disse, fomos colegas no Royal College e é um prazer fazer esta partilha das nossas investigações. Eu hoje vou-vos falar sobre um tema que me tem interessado há várias décadas, que é a memorização musical. Eu, enquanto intérprete, sempre me senti mais à vontade em estar livre da partitura, mas também senti dificuldades em estar segura em palco. E por isso sempre tentei procurar já há vários anos estratégias para tornar o meu processo de memorização mais eficaz e aumentar a minha confiança em palco quando toco sem partitura. E por isso eu, antes de ir para Londres, antes de ir para o Royal College, já tinha feito um trabalho de mestrado sobre memorização musical, neste caso de obras de Bach e Johann Sebastian Bach, e toda a pesquisa que eu fiz foi muito útil e ajudou-me realmente a encontrar estratégias que tornaram muito confiante a tocar em palco sem partitura. E estas estratégias são muito reportadas na literatura e foram já faladas por vários músicos profissionais de diferentes instrumentos e com diferentes períodos históricos, mas muito centradas na questão da música tonal. Eu só para vos dar um contexto, portanto, algumas estratégias que foram particularmente úteis quando eu fiz essa pesquisa foi, por exemplo, o recurso ao conhecimento que os músicos têm de estruturas e vocabulários musicais da música ocidental. Portanto, toda a música barroca, clássica e romântica tem uma série de padrões que, se nós estudarmos teoria musical, estamos familiarizados com o mesmo, tudo que seja padrões melódicos, harmónicos, rítmicos, estruturas formais conhecidas, e o que a literatura diz é que este conhecimento pode ser usado
para facilitar não só a codificação das obras, o estudo, mas depois também a memorização em si. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Por exemplo, se vocês quiserem estudar uma fuga de Johann Sebastian Bach, isto é uma fuga, uma das fugas do cravo bem temperada em Fá maior, peço desculpa que isto apareceu aqui em Fá maior, se não existir conhecimento prévio sobre a teoria musical ou sobre a linguagem musical deste compositor, é natural que o músico tente recorrer nota a nota e tente trabalhar nota a nota, o que significa que apenas num compasso vai cobrir uma grande quantidade de memória. Não é? Mas existe aqui um outro lado, que é o lado do conhecimento da música. Se nós tivermos conhecimento de teoria musical, em vez de vermos nota a nota, conseguimos ver, por exemplo, acordes que são muito conhecidos, como acordes de sétima, que estão organizados numa estrutura harmónica também muito conhecida, conseguimos detectar escalas de notas dobradas, também padrões de escalas em modos descendentes, e todo este conhecimento vai fazer com que nós consigamos abarcar mais muito tempo. Portanto, em vez de estarmos a codificar um compasso, ou a mão esquerda de um compasso, conseguimos abarcar logo três. Este tipo de estratégia é usado muito, por exemplo, por grandes leitores à primeira vista. É isso que os permite ler à primeira vista facilmente. É também usada, por exemplo, para memorizar, ou seja, para se pensar mais em blocos e não nota a nota. Portanto, ajuda a ter uma visão mais alargada, dar mais informação ao mesmo tempo. Portanto, bastante útil. Também existe, por exemplo, a utilização do conhecimento formal da música, para organizar o estudo e depois criar uma espécie de mapa mental da música. Alguns músicos profissionais já reportaram fazer isto, que no fundo é criarem um mapa da música com diferentes pistas baseadas na estrutura da obra, que eles depois vão ser capazes de começar. Portanto, em vez de começar do início ao fim, conseguem começar diferentes pontos. Isto é um exemplo de um mapa mental de uma pianista que memorizou o terceiro andamento do concerto italiano de Bach. E ela disse usar esta estratégia. Este andamento tem a forma rondó, que é muito conhecida por todos os músicos. Ela pegou na forma rondó, dividiu-a para secções. Dentro de cada secção tinha diferentes subsecções e dentro de cada compasso tinha pistas específicas, ela sabia onde começar. Portanto, em cada uma destas secções da estrutura formal, ela criou uma pista para saber onde estava a cada momento de memória. Portanto, vários músicos já reportaram que este conhecimento da estrutura que é muito útil para uma memorização eficaz. E, de facto, esta estratégia ajudou-me muito a mim própria. Também vários músicos reportaram o uso de diferentes tipos de memória. Eu estou a ser muito breve porque o meu foco não é neste tema, mas é só para vocês terem um contexto. Tudo o que seja, por exemplo, memória sinestésica, que é dos nossos receptores musculares, portanto, aquela memória de repetição que fica no músculo. Memória auditiva, memória visual, que pode ser visual do instrumento, das nossas mãos no instrumento, ou visual da partitura. Memória conceptual, que tem a ver com este conhecimento da harmonia, da estrutura da peça. Também a memória emocional, das emoções que atribuímos à música. E também a memória linguística, que tem a ver, por exemplo, com associações verbais, por exemplo, o nome das notas ou o nome de alguma palavra que associamos à música. O que a literatura sugere é que uma combinação destas memórias e destes recursos com o conhecimento da estrutura e dos padrões permite criar uma estratégia de memorização forte e eficaz que dá confiança em palco. E de facto, quando eu estudei isso no caso do Bach, experimentei estas estratégias e fui muito bem sucedida. Mais tarde também experimentei comigo mesmo e dei por mim a memorizar com facilidade e a recuperar de falhas de memória facilmente, porque tinha um mapa, não é? Por trás uma estrutura. O problema foi quando eu decidi passar um ano a estudar este tipo de música. Pronto. E aí toda a minha sabedoria e todo o meu conhecimento pareceu desaparecer de repente, não é? E senti-me perdida novamente, como se fosse deixasse de ser profissional e voltasse a ser uma estudante que não sabia como memorizar, porque
aqueles padrões que nós falámos, os acordes, muitas vezes não existem aqui. As estruturas formais que nós conhecemos muitas vezes são completamente destruídas neste tipo de música, entre outras coisas, né? E de facto foi isto que me levou a Londres, e me levou a esta motivação para estudar este tema e fazer uma dissertação sobre memorização deste tipo de repertório, porque como intérprete eu sentia na mesma que, mesmo que depois optasse por tocar com a partitura, que não é isso que está em causa aqui, eu sentia a necessidade de conseguir interiorizar bem a obra e, por exemplo, em peças como são peças de técnicas estendidas, piano preparado, em que tinha que me estar a levantar, a sentar, ou com partituras circulares, não me dava jeito de estar sempre ali a virar a partitura e de alguma forma tinha que encontrar estratégias para conseguir interiorizar melhor estas obras. E uma das coisas que eu também notei é que, apesar de, por exemplo, em termos de tradição, na música contemporânea já haver uma espécie de quase consenso de que não há problema de tocar com partitura, mesmo nas competições e tudo, continuava a haver músicos e grandes músicos com experiência neste repertório a fazê-lo, como é o caso deste pianista que vos vou mostrar agora, que é o Hermis Theodorakis, é um pianista especialista na música de Xenakis. Ele especializa em todo tipo de música contemporânea, mas o Xenakis considerou-o como o pianista ideal para a sua obra. Portanto, ele dedica-se só a este tipo de música e fala toda de memória. E eu sempre fiquei impressionada e também sempre me interroguei como é que estes músicos conseguiam fazer performances sem partitura deste tipo de repertório complexo. Vou-vos mostrar só um pouco para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Não vamos ter tempo de ver até ao final, mas só para vocês perceberem que mesmo assim eu vi estes músicos a fazê-lo e sempre fiquei curiosa, então como é que conseguimos, será que há aqui estratégias diferentes das que eu tinha encontrado em música tonal que nos podem ajudar a interiorizar melhor este tipo de música? E assim surgiu então o meu doutoramento, que intitula-se Reconsidering, reconsiderar a memorização no contexto da música tonal para piano. Este doutoramento consiste em 3 estudos principais. Portanto, o primeiro estudo consistiu numa série de entrevistas com pianistas profissionais com vasta experiência em tocar este tipo de repertório. O Hermes, que vocês viram há pouco, foi um deles. Portanto, fui procurar estes pianistas com ampla experiência e também que tivessem experiência de tocar de memória ou com a partitura, para ter um leque alargado. Depois o segundo estudo foi um estudo de caso comigo mesma, portanto eu depois vou falar um pouco sobre isto, e eu fui a própria participante e memorizei, portanto gravei todo o meu processo de preparação e memorização de uma peça que eu encomendei para piano preparado, para técnicas estendidas. E o último estudo foi um estudo de caso múltiplo, no qual eu fui buscar outros pianistas, para ver outros pianistas no processo, que memorizaram uma peça curta serial de Luciano Berio. E tudo isto depois serviu para eu triangular estes dados e tentar chegar a alguma conclusão e a algumas estratégias que possamos utilizar neste tipo de repertório, e penso que acabei por chegar a algumas conclusões interessantes que vou partilhar agora convosco. Relativamente ao primeiro estudo, portanto, o primeiro estudo, então, o objetivo foi explorar e analisar as perspectivas e experiências de preparação e memorização de música contemporânea. Eu escolhi música contemporânea e deixei este leque alargado aos participantes, porque eu queria focar-me em todo tipo de música que eles considerassem que saem das convenções e das convenções tonais, e por isso dei-lhes liberdade para que eles pudessem falar de todo tipo de estilos que quisessem, para ter uma primeira abordagem ao tema.
Os participantes foram então pianistas profissionais com vasta experiência em tocar música contemporânea, e o método geral deste estudo foi baseado na metodologia da Interpretative Methodological Analysis, que é conhecida como IPA, que é um método que procura respeitar a subjetividade dos participantes, e o objetivo é explorar em profundidade a sua experiência e não fazer generalizações. O objetivo não era comparar e generalizar ao público em geral, mas perceber o caso específico destes pianistas. Porquê é que eu optei por esta metodologia? Porque isto é um grupo de pianistas muito especial, muito específico, não vamos encontrar algo representativo no mundo geral, não é? E por isso eu quis um método que fosse de encontro à sua subjetividade e à sua experiência pessoal, e por isso é que optei por esta metodologia. Os participantes foram então 6 pianistas. Tivemos o pianista Hermes Theodorakis, que vocês viram na gravação e que toca tudo de memória, especialista em vários estilos de música contemporânea e, por exemplo, de nova complexidade, Xenakis. Temos também o Christos Triantrafil, que também é da Grécia e também se especializou neste tipo de repertório e também toca tudo de memória. Este pianista, por exemplo, é muito conhecido pelas suas performances com as luzes apagadas e usa a memorização para o efeito artístico. Depois entrevistei 2 pianistas no Royal College of Music, o Andrew Zolinski e o Andrew Ball. O Andrew Zolinski é responsável pela vertente de música contemporânea no Royal College e também tem experiência na área. O Andrew Ball já faleceu, entretanto, portanto eu tive o privilégio de ter o seu testemunho, mas também tinha muita experiência na área, e ambos tocavam tanto de partitura como de memória, tinham as duas vertentes. Entrevistei também um pianista-compositor do Canadá, que também tinha experiência com este repertório, e por fim Philip Thomas, também é do Reino Unido, especialista na música experimental, música de John Cage, desse estilo, e por acaso este pianista não toca de memória, portanto também quis ter a visão de alguém que opta por tocar com a partitura e perceber porquê, para termos aqui uma visão variada de perspectivas e de opiniões sobre o assunto. A análise das entrevistas foi então à procura de temas que iam emergindo. As entrevistas foram muito longas, por exemplo, com o Hermes fui à Alemanha, à casa dele, e passei uma manhã inteira com ele. Com o Christos também tive 4 horas de entrevista, portanto foram entrevistas muito extensas, nas quais eles estavam ao seu piano a partilhar as suas experiências. E na análise eu procurei temas que foram emergindo daquilo que eles iam dizendo e temas comuns aos participantes. Um tema que foi comum, a questão de se este tipo de música deve ser tocada com ou sem partitura. Portanto, vários pianistas abordaram esta questão e apresentaram razões para tocar sem partitura e razões para tocar com partitura, que eu vou partilhar agora. Portanto, as razões para tocar com partitura, eu peço desculpa por com partitura, mas é sem partitura, porque isto estava em inglês e eu enganei-me a traduzir, mas é razões para tocar sem partitura, portanto, de cor. Uma delas é o conhecimento profundo da música. Isto é uma razão também muito mencionada em relação ao repertório tonal, mas foi mencionada aqui especificamente em relação a este repertório. Por exemplo, um dos pianistas disse que acha que é necessário neste tipo de música saber as notas de memória, porque é muito importante o músico focar-se totalmente noutras coisas que não as notas. Por exemplo, ele deu o exemplo de uma peça, disse que é muito importante o foco no som, o foco nos clusters. Realmente, eu quando tive esta experiência pessoal de memorizar este repertório, também senti o mesmo. Quando nós tentamos realmente afastar a partitura, obriga-nos mesmo a conhecer o que o compositor quer fazer. Todas as articulações, o som que ele quer, liberta-nos um pouco para realmente percebermos o que está ali. É um bom exercício para perceber a linguagem. Alguns também falaram que aumenta a capacidade de nos ouvirmos. Uma das grandes diferenças é que conseguimos ouvir muito melhor do que se estivermos com a partitura. Também se falou da questão de liberdade e expressividade. Por exemplo, o Christopher Goddard, em relação à peça Opus 23 do Schoenberg,
disse que ela também tem uma espécie, pode ter um lado expressivo, quase da tradição brahmsiana, por exemplo, da Klaverstuck, e que a interpretação dessa obra, ele havia mais desse lado, e por isso achava que para poder abordar de uma forma mais expressiva, mais dramática, e ele ganhava em tocar sem partitura, em tocar de memória, por isso optou por tocar de memória. Também falaram da questão do efeito performativo. Por exemplo, o Christos Tiantrafilo mencionou que muitas vezes memoriza porque um dos efeitos que ele gosta nas performances dele é tocar com as luzes apagadas, para que o público se consiga focar realmente no som e naquilo que ele está a fazer. E por isso, em termos práticos, tem que tocar de memória. Outra razão prática dada pelo Theodorakis foi a possibilidade de trabalhar mentalmente a música, porque se a decorar realmente ele muitas vezes não tem tempo e pode levá-la com ele e treinando em casa ou no transporte, o que realmente ajuda este trabalho. Portanto, estas foram as razões mencionadas pelos pianistas pelas vantagens de tocar de memória, mas também foram mencionadas razões para se tocar com partitura. Uma das razões também é muitas vezes mencionada no caso da música tonal, que é a questão da ansiedade extra causada pelo medo de falhar, de ter falhas de memória. Por exemplo, o Andrew Wall até disse que às vezes já há liberdade do outro lado, uma liberdade em poder ter a música à frente para não termos a pressão de tocar de memória. E também esse lado também é importante. Agora, o que ele mencionou foi o que se deve fazer é o que for melhor e o que produzir a melhor performance naquele contexto. Também foi mencionada a questão do tempo extra que este tipo de obras requer para memorizar. O próprio Andrew Ball mencionou, às vezes para mim eu sinto que é um luxo tocar estas obras de memória, porque eu leio também à primeira vista e simplesmente, ele diz, por exemplo, eu já não digo mesmo de uma sonata de Beethoven, mas neste caso eu sinto quase que será um luxo ter que perder esse tempo extra com este trabalho de memorização. O Andrzej Zolinski, em específico, falou de uma questão muito interessante, que é o número reduzido de performances. Ele contou-me uma história de que ele estreou o concerto para piano de Onzuk-Shin e Onzuk-Shin pediu-lhe se ele podia tocar de memória, porque o violoncelista e o violinista também tinham tocado os concertos dele sem partitura. E ele disse, eu respondi-lhe que não, e não o fiz, porque tanto o violinista como o violoncelista tiveram a oportunidade de tocar os concertos deles várias vezes e tiveram muitas performances, mas eu sabia que o concerto de piano, por ser muito difícil para a orquestra, ia ser muito tocado e não ia estar a passar por todo aquele esforço para tão poucas performances. Foi uma das razões práticas de não passar por esse esforço extra. Também foi mencionado pelo Philip Thomas uma razão interpretativa em relação à música experimental, ou seja, nomeadamente a música na qual o intérprete não só interpreta o que o compositor pede, mas improvisa também. E ele diz que neste caso não faz muito sentido estar a retirar a partitura, porque no momento da performance pode-se sempre inventar e ter uma reação espontânea. E ele mencionou que a partitura pode ser uma ajuda para essa reação espontânea nestes casos. Portanto, quando a partitura tem esse lado, ele gosta de a ter à frente para ter ideias no momento da performance. Portanto, isto também é uma razão muito específica e de um tipo de música contemporânea muito específica, mas que foi interessante ouvir neste caso. Todos os pianistas mencionaram que estudar música contemporânea não é muito diferente de estudar música tonal, clássica, barroca, mas que tem desafios próprios e esses desafios muitas vezes afetam também o processo de memorização. Quais são estes desafios? Um deles, o mais falado, foi a ausência de estruturas e padrões óbvios. Aquilo que eu vos falei há pouco, das grandes vantagens, das grandes estratégias da música tonal, aqui desaparecem, não é? E, portanto,
Os pianistas diziam, muitas vezes é muito difícil descobrir o que se passa lá e por isso memorizar torna-se muito difícil e muito entediante, porque não conseguimos encontrar uma estrutura, uma lógica. Também falaram da questão da notação. Portanto, muitas vezes este tipo de música recorre a uma notação que não se traduz em termos práticos àquilo que o pianista está a fazer. E por isso torna-se muito difícil fazer a associação visual à associação motora, o que prejudica, por exemplo, a memorização, muito fortemente. Aliás, uma das estratégias que vamos falar daqui a pouco, que eles disseram, é reescrever as partituras para que elas se tornem iguais àquilo que vamos fazer motoramente. Outro desafio foi a questão da complexidade rítmica, portanto, o recurso sempre constante a ritmos diferentes e, por exemplo, a questão das mudanças de compasso constantes e de tempo. Reparem, por exemplo, nesta partitura do Brian Ferneyhough, só num compasso ele mudou de tempo de 54 para 70,5 e depois são tempos metronómicos muito específicos. Uma das coisas que o Hermes Theodorakis me disse foi que ele acha que é muito útil para os músicos que trabalham com música contemporânea ter o chamado tempo absoluto. Conhecem o ouvido absoluto, certo? Ouvir as notas. O tempo absoluto é saber exatamente quanto é 54, saber exatamente quanto é 70. E ele disse, eu tenho esse tempo. Eu até lhe perguntei, mas como é que fazes? E ele diz, normalmente associo a peças que eu gosto muito e sei que aquela peça ou aquela interpretação é naquele tempo. E depois consigo calcular os tempos à volta, não é? Mas é muito importante quem toca este tipo de música ter noção perfeita dos diferentes tempos por quais vão passar, e isto acaba por ser um desafio. Relativamente então às estratégias que eles usam, primeiro vamos falar de estratégias de estudo, de aprendizagem, e depois vamos falar de estratégias de memória. Eles reportaram estratégias muito interessantes, muitas são parecidas com o repertório dos outros estilos, mas depois há pormenores específicos para este tipo de peças. Relativamente às fases de aprendizagem, todos os pianistas disseram que é muito importante começar por compreender uma ideia geral da obra. Por exemplo, o Theodorakis disse, eu primeiro tenho que perceber o que é que esta peça é sobre, e ele diz, e não quer dizer num sentido poético, é perceber qual é a linguagem, que tipo de forma, que tipo de métodos de composição é que o compositor usou, se realmente é, por exemplo, música dodecafónica, se tem alguma formação intervalar, portanto, estão a ver uma espécie de análise do tipo de linguagem que ele vai lidar, portanto, é o primeiro passo. Depois desta compreensão, vem então a abordagem segmentada, ou seja, todos eles mencionaram que depois de se ter uma ideia geral, trabalham com o método dividir e conquistar, ou seja, segmentos muito curtos e pequenos segmentos de vez para se conseguir dominar a complexidade. Por exemplo, o Philip Thomas disse, o meu processo é muito entediante, é começar do início, pequenos pedaços, aprender as notas, pensar sobre tudo, etc. Houve aqui uma questão mencionada por vários pianistas, que é muito importante nesta abordagem segmentada processar todos os elementos da música de uma só vez. Ou seja, eles disseram que é um erro tentar começar pelas notas e só depois adicionar articulação, dinâmicas, pedal. Eles dizem, não, isto tem que ser tudo incorporado desde o primeiro momento em que nós abordamos a peça. E, por exemplo, o Tian Tafilo diz, temos que aprender todas as indicações, não é só notas, não só ritmos, não, é tudo, não é? Pedal, tudo o que o compositor escreve. E ele mencionou aqui um conceito muito interessante, que é o conceito da geometria da peça. Ele diz que, quando estuda, procura a geometria. E o que é que ele quer dizer com geometria? A geometria não é só a forma que ele encontra na peça, mas como é que o intérprete transpõe para aquilo que vai tocar o que está na peça. Ou seja, geometria também é coreografia. Por exemplo, os gestos que ele vai fazer para transmitir o gesto do compositor, para transmitir a frase do compositor. Portanto, tudo isto torna-se uma geometria que ele depois vai usar
como apoio para a sua memorização. É uma espécie de coreografia, não é? Torna-se uma espécie de coreografia. Aquilo que fazemos para representar o que o compositor pede. Também mencionaram reescrever então a partitura original. Por exemplo, o Theodorakis disse que fez isso nos estudos de Frank Cox e que não fez tudo, fez só as partes em que ele precisava de decidir dedilhação e ver que mão é que ia tocar com o quê. Então tentou tornar a escrita do compositor na escrita a duas partes, que nós estamos habituados, para poder tomar esse tipo de decisões. E depois trabalhou, ele diz que trabalha em simultâneo com as duas partituras, com a partitura original e com a partitura dele, a prática, para chegar à interpretação final. Relativamente à memorização, também foram mencionadas várias estratégias. Uma delas foi a prática mental. Vários pianistas disseram que é uma forma muito forte de memória e muito útil, por exemplo, a questão da análise. Portanto, análise para a compreensão de uma lógica. Muitos deles disseram, não é análise schenkeriana, nem análise de um tipo, é a análise do intérprete, ou seja, aquilo que ele acha, como é que ele divide os aspectos formativos e como é que ele interpreta a peça. Portanto, uma análise da performance e que isso vai ajudar a criar estrutura, por exemplo. Também mencionaram, curiosamente, aquela técnica do chunking dos padrões, mas neste caso são outro tipo de padrões que eles vão procurar. Não os padrões conhecidos, tonais, mas outras formas da organização das notas. Por exemplo, uma delas foi a organização através de formas da própria mão. Portanto, um dos pianistas mencionou que uma das peças que ele tocou, ele notava que no teclado tinha padrões muito específicos, formas muito específicas da mão. E isso era o novo padrão. Também, alguns mencionaram associar blocos de notas com padrões tonais. Por exemplo, apesar de não serem acordes tonais, lembravam um determinado acorde tonal e pode-se pensar nessa associação. Portanto, lembram um determinado intervalo. E o Theodorakis mencionou usar o conhecimento que ele tem da linguagem dos compositores para também encontrar estes padrões. Ele, como vos disse, ele é especialista em xenakis, ele já tocava xenakis desde os 14 anos. E eu notei que tinha um conhecimento enorme dos métodos de composição deste compositor. E ele falou, por exemplo, na peça Mists, que é uma das mais complexas peças de piano, ele diz que ele usa, por exemplo, o princípio das CIBS, e que é um método no qual ele constrói escalas que não são repetidas nas oitavas e que se espalham por todo o teclado, não é? E ele diz, ao sabermos isto, sabemos que ele só vai tocar nestas determinadas notas e isso ajuda-nos a criar padrões, a organizar a informação. Portanto, aqui o conhecimento daquilo que o compositor faz também pode ser um método de criar esta organização em grupos, em padrões. Curiosamente, muitos mencionaram a importância da memória muscular porque as outras memórias muitas vezes são afetadas, nomeadamente a memória auditiva, mesmo a visual, porque muitas vezes não ser associada àquilo que estamos a fazer também é afetada. E por isso muitos disseram acabar por se basear bastante na memória muscular e mencionaram que era muito importante a dedilhação para que ser consistente desde o início, para fazermos o mesmo tipo de movimentos. Um dos pianistas também mencionou que a memória muscular não era só dos dedos neste tipo de música, mas era de todo o corpo, portanto, de cima a baixo, porque são obras muito musculares, são obras na qual nós nos mexemos muito e nos entregamos muito, e por isso ele diz, eu senti a obra com tudo, com os ombros, com os braços, todo o meu corpo, não é só memória daqui, é de todo o corpo. E por isso muitos mencionaram esta ideia de coreografia, de gesto total do corpo. Também mencionaram alguns a memória visual, nomeadamente Takis, que às vezes têm memória fotográfica de partes, memória visual de partes da partitura e que isso também ajuda, combinado com o resto das estratégias. Portanto, isto foi uma primeira abordagem muito interessante
que me deu uma visão geral de estratégias usadas por diferentes pianistas em diferentes contextos da música contemporânea, e já consegui aqui reunir estratégias interessantes, mas eu consegui ver mesmo em detalhe estratégias deste tipo de repertório nos outros 2 estudos, nos quais eu observei diretamente o processo inteiro de preparação de obras de música contemporânea. Portanto, o segundo estudo da minha tese, como vos expliquei, é um estudo de caso na qual eu sou a própria, sou investigadora e sou participante, e na qual eu memorizei uma peça que encomendei para piano preparado. O objetivo foi explorar em detalhe estratégias usadas para memorizar uma peça não tonal, e eu tive como objetivo principal também a expandir resultados de estudos de caso que já tinham sido feitos por outros investigadores, nomeadamente o Roger Chaffin, com música tonal. Portanto, isto no fundo determinou a minha metodologia, porque eu, como queria expandir os resultados dos outros estudos de caso, usei a mesma metodologia que eles. Portanto, no fundo, eu fui então investigadora e participante, e encomendei uma peça a um compositor que na altura estudava no Royal College, que era o Wynton Guess, que me compôs uma peça para piano preparado chamada If You Are Here. Tem cerca de 11 minutos e é uma peça que usa técnicas estendidas. O que eu fiz foi então gravar todo o processo de estudo, desde o momento em que peguei na obra até ao momento final. O compositor deu uma obra e eu não falei com o compositor até ao fim, portanto, só depois de a ter memorizado e de a ter tocado, de a ter estreado, para poder realmente ver qual era o meu processo. Também fiz gravação em vídeo de todas as sessões de estudo e ia comentando em voz alta para a câmara aquilo que estava a pensar e a fazer. Todos esses comentários foram transcritos depois de já ter terminado o processo, e fiz análise de conteúdo dos temas que eu ia abordando ao longo dos tempos em que ia estudando. Também fui anotando diferentes partituras ao longo do tempo, e essas partituras eu depois fiz a comparação dos elementos em que me estava a focar. E por fim, transcrevi todos os vídeos que fiz para um software chamado SYMP, que é Study Your Music Practice, foi criado pelo Roger Chaffin, no qual nós obtemos a informação de onde o pianista começa e termina, quando estuda, onde é que está a começar e a terminar, que mão é que está a usar, se é a direita ou a esquerda ou as duas, qual é o objetivo da prática, se está a focar numa visão geral ou se está a trabalhar em detalhe, e toda essa informação foram se não estou em erro, 54 sessões de estudo, portanto foram muitas horas de transcrição, depois deu a possibilidade de comparar aquilo que eu tinha dito na performance que era importante para a minha memória com o que eu estava a fazer na prática. Foi feita depois análise estatística para comparar os dados e realmente, objetivamente, conseguir comprovar os meus comportamentos, a ligação do meu comportamento no estudo com a ligação na performance. Por fim, também fiz, um ano depois, um teste de memória, no qual primeiro escrevi a partitura, tentei escrever a partitura e depois tentei tocá-la e transcrevi aquilo que eu toquei. E comparei os resultados dos testes com a minha prática e com a minha performance, para chegarmos realmente aos elementos da peça que eu me foquei para conseguir memorizar. Portanto, aqui consegui ter uma visão mais detalhada do processo e obter estratégias mesmo específicas e ao longo do tempo, não é? Portanto, esta é a peça que eu encomendei. Como vos disse, tem cerca de 11 minutos e é uma peça para piano preparado. Portanto, usa muitas técnicas estendidas dentro do piano, glissandos, harmónicos, o que exige que eu esteja sempre constantemente a levantar e a sentar, por exemplo. Também tem partes de linguagem contrapontística, com diferentes vozes,
tem partes tecnicamente mais difíceis, é uma peça rápida a partir da segunda página, principalmente. Eu vou-vos deixar só ouvir um pouco, infelizmente não dá para ouvir a peça toda, porque não temos tempo, mas só para vocês terem uma noção da linguagem e do tipo de música. E não tá tocando. Ah, agora sim. Infelizmente nós não vamos ter tempo, aqui é quando a peça começa a desenvolver e depois explode em uma secção de trémulos e depois volta novamente a uma espécie de início em que se atira uma corrente para dentro do piano e fica a fazer uns efeitos. Pronto, é uma peça com vários desafios, de facto foi uma peça que desde o início eu senti que seria útil poder tocar sem a partitura para eu estar livre, para me levantar, sentar e todos os recursos.
Admito que no início achei que não ia ser muito difícil também, pensei, não, vou conseguir, mas cheguei a uma altura em que, principalmente por causa da passagem que vocês veem ali na página 2, parece uma passagem muito simples, parece um trilo, e eu pensei que era, mas depois quando ampliei, percebi que não era. Essa passagem tive muita dificuldade em memorizar, porque a cada mudança de tempo, vocês podem não notar agora, mas há uma mudança de uma nota. Por exemplo, às vezes é sustenido, outras vezes é natural, outras vezes não é, e isto ao longo de várias páginas, o que se tornou um desafio enorme que me chegou a fazer pensar, dizer ao compositor que não que iria tocar com a partitura. Mas pronto, também talvez por estar a fazer a investigação e tentar arranjar formas de resolver o problema, realmente fiz o esforço e fico contente de ter feito, porque acabei por chegar a uma estratégia que ainda hoje me faz lembrar, ainda hoje eu me consigo lembrar, eu chego ao piano e toco aquela passagem sem problemas. Portanto, só para começar, que estratégias é que eu usei aqui? Uma delas foi usar a organização da partitura para me ajudar nas fases iniciais a organizar o meu estudo. Como eu não conseguia perceber muito bem a estrutura da peça, comecei por me basear, por exemplo, a estudar página por página, sistema por sistema, enquanto percebia a lógica, porque eu não conseguia obter essa lógica logo no início. E de repente, sim, começou a surgir a minha estrutura subjetiva do que era a peça, e esta estrutura tornou-se o meu mapa mental, aquele mapa que falávamos em relação à música tonal, tornou-se para mim o meu mapa aqui. E o que é interessante é que esta estrutura é completamente performativa, ou seja, aliás, quando eu depois, mais tarde, dialoguei com o compositor sobre isto, ele disse que não via nada desta estrutura. Via talvez as 3 partes, mas todo o resto, ele disse, não pensei nada disso. Portanto, foste tu que interpretaste assim e concordou, mas não era a estrutura formal que ele tinha pensado. Mas como é que eu então dividi isto? Eu dividi por dificuldades performativas e por elementos de cada passagem. Por exemplo, dentro da introdução temos a passagem dos glissandos, que é esta aqui, que é a passagem na qual eu tenho que fazer glissandos dentro do piano. E este era o elemento técnico que eu me estava a focar. Depois, passamos para a passagem do contraponto, que é aquela passagem em que tem várias vozes, faz lembrar o contraponto. Dentro do contraponto dividi em várias partes. Primeira parte do contraponto, uma transição, segunda parte, transição. Depois entramos na secção 2, na qual eu tinha dificuldades na mão esquerda, que é aquele trilo, que não é um trilo, e por isso era a secção da mão esquerda. E depois entramos na secção dos trémulos, que não chegámos a ouvir, mas que são vários trémulos com as mãos, e depois a dificuldade passa para a mão direita, ou seja, na secção seguinte é a mão direita que tem aqueles trilos difíceis. Por fim, entramos na secção final, em qual eu tenho que tocar vários acordes, resolver e atirar a chain, que é uma corrente para o piano. Portanto, a minha estrutura é completamente performativa. E a estrutura desta peça tornou-se também coreográfica, no sentido em que eu sabia que entre o contraponto, por exemplo, e a mão esquerda, ou entre os glissandos e o contraponto, eu tinha que me sentar. Depois tinha que me levantar e tinha que me sentar. E por isso, tudo isto eu pensava como se fosse uma dança, portanto, uma coreografia na qual eu tinha um determinado movimento associado à estrutura. Para esta passagem em particular, que eu vos disse que me fez quase desistir de tocar a peça de memória, eu baseei-me no Shanky. Pronto, e eu disse, eu tenho que arranjar aqui alguma forma de organizar isto, porque senão não vou conseguir. E por isso eu lá, depois de analisar com muito cuidado, percebi que alguns padrões se repetiam. E o que é que eu fiz? Foi tentar criar uma associação para esses padrões, que eles se tornassem como uma escala de dó para mim, não é? Então, por exemplo, eu detetei o padrão a que eu chamei A, era um no qual eu tocava no grave do piano e tinha a primeira nota era natural, a segunda era preta, não é? Cromática, e a terceira natural, portanto era branca, preta, branca. Era o que eu pensava, branca, preta, branca e depois trio.
E depois, no padrão B, fazia branca, branca, preto, que era lá subir. E o que eu fiz foi treinar estes padrões em repetição com diferentes articulações, diferentes dinâmicas e sempre a dizer o nome deles. Por exemplo, padrão A, e tocava. Padrão B, e tocava. E depois, quando tocava a passagem, estava a dizer em voz alta A, B, C, A, por aí fora. E eu tinha a linha dos padrões que me permitia saber onde estava. Pronto, e foi isso que me permitiu tocar a passagem sem dificuldade. E um ano depois, curiosamente, eu escrevi todos estes padrões nota a nota. Eu sabia-os todos. Pronto, portanto, depois deste trabalho, mesmo já um ano sem tocar. Outra das coisas que eu fiz foi usar contagem rítmica, portanto, em várias passagens eu tinha notas repetidas e o que eu fiz foi subdividir as que eram tercinas ou as que eram semicolcheias. Portanto, e nas tercinas eu pensava 1, 2, 3, nas semicolcheias pensava 1, 2, 3, 4. E eu sabia onde é que o meu dedo batia na subdivisão. Por exemplo, eu sabia que a sequência era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Portanto, e uma coreografia totalmente. Portanto, contagem de passos como se fosse uma coreografia. Nas passagens da mão direita também me ajudava a ter referências específicas de notas. Portanto, eu sabia que em alguns padrões terminava em Ré, por exemplo, e noutros em Ré bemol. Portanto, ao fazer a passagem rápida, pensava afinal Ré, Ré, Ré bemol. Portanto, todas estas pistas foram muito úteis para eu saber onde estava. Tinha também pistas visuais, por exemplo, de saber o tipo de movimento, se fazia movimento contrário ou movimento paralelo entre os acordes, por exemplo. E, como vos disse, muitas pistas coreográficas, muitas pistas de se me sentava, se me levantava, onde é que colocava o objeto. Tudo isto, no fundo, tornou-se uma grande coreografia, a qual eu ia seguindo a contagem dos passos e as minhas pistas. Portanto, tudo isto fez com que eu criasse um mapa mental e que me permitiu tocar várias vezes de memória e sem me perder. Portanto, no fundo, é parecido com aqueles mapas mentais que falamos na música tonal, mas adaptados a este contexto. Portanto, o que eu fiz foi criar uma lógica, um sentido, mesmo quando ele parecia não existir. Portanto, para terminar, o último estudo foi uma transposição disto para outros pianistas, tentar perceber se outros pianistas utilizariam estratégias semelhantes, e por isso eu fiz um estudo com 6 pianistas, estudantes de pós-graduação, 3 eram do Royal College e 3 da Universidade de Minho, em Portugal, e eu pedi-lhes para memorizar uma peça curta, que era a Leaf, um dos 6 encores do Luciano Berio, que usou uma linguagem serial. E analisei exatamente o mesmo método que vos falei, que usei no estudo de caso, usei com eles, transcrição de todas as sessões de estudo, utilização de partituras, gravações das performances e testes de memória. E, curiosamente, chegámos a estratégias semelhantes às que eu utilizei. Por exemplo, muitos deles utilizaram análise para criar esta subdivisão rítmica e faziam a contagem enquanto tocavam para saber onde é que a mão batia na subdivisão, quer seja semicolcheias, quer seja tercina. Portanto, muitos usaram a mesma estratégia para saber onde tocar. Portanto, era uma espécie de base da coreografia. Também tentaram perceber a estrutura, e aqui é que se notou a subjetividade, porque no início todos eles recorreram à partitura, aos sistemas, e depois criaram uma estrutura. E reparem, por exemplo, uma das pianistas dividiu em 3 secções e na primeira e na segunda dividiu em frases. Foi assim que ela viu. A mesma pianista com a mesma peça, uma estrutura muito diferente. Também tem 3 secções principais, mas pensou mais em não em frases, mas onde é que concluía alguma coisa. E também tinha uma terceira hierarquia com as frases. E depois tinha subsecções, tinha pontos culminantes, portanto, todos eles procuraram uma lógica, mas foi uma lógica subjetiva daquilo que lhes dizia a partitura.
Também todos usaram estratégias de agrupamento de chunking e associações, por exemplo, com formas da mão, como é que o acorde se posicionava na mão, o som em específico do acorde, se era um acorde desagradável ou até agradável, mais agradável, por exemplo. Muitos associaram com padrões tonais, por exemplo, uma das pianistas dizia: isto não é um acorde de sétima, mas parece-me, faz-me lembrar o acorde de sétima, então vou-lhe chamar acorde de sétima, por exemplo. Também o contorno melódico, se ia para cima ou para baixo, por exemplo. E alguns dos pianistas verbalizavam estas pistas, por exemplo, estavam a tocar e diziam acorde bonito, ou acorde feio, ou vai para cima, vai para baixo, para pensarem nas pistas enquanto tocavam a peça. Portanto, em resumo, eu sei que isto foi muito pouco tempo para falar de tantos anos de investigação, mas as principais conclusões que foram retiradas destes 3 estudos e que foram comuns aos 3 estudos foram as seguintes: a importância da prática mental e da análise musical como forma de se entender a lógica da música, métodos de chunking, mas adaptados a este contexto, a importância da estrutura subjetiva, o uso de diferentes tipos de memória e a importância da memória muscular, em particular da coreografia. Deixo-vos aqui recomendações de leitura. A primeira é a minha tese de doutoramento, está disponível online no repositório do Royal College, e depois um artigo que publicámos recentemente sobre o primeiro estudo com as entrevistas aos pianistas, que já está disponível também na revista Music and Science, que é o Panaxis. Por isso, muito obrigada e estou disponível para questões. Muito bacana, nossa. Será que você consegue escrever? Claro que você consegue. O nome no chat da sua tese, porque eu acredito que esses passos que você passou é muito similar à área da regência para memoração de obras, né? Independente de serem tonais ou não tonais. E aí você reúne um estudo onde você reúne várias estratégias que a gente já usa, só que estão todas compactadas. Põe no chat, porque eu acho que eu vou te citar bastante nas minhas aulas. Sim, Muito legal. uma questão interessante da tese é que todas as entrevistas que eu falei estão transcritas na totalidade. Portanto, nos anexos é possível ver as conversas longas que eu tive com eles e os contextos. É mais fácil, não é, ver depois no total e por isso acho que pode ter utilidade. Sim. Sim, porque a questão da coreografia para a regência ela é fundamental, porque tem uma narrativa de gesto que tem que estar compatível ao gesto musical, né? E encaixa direitinho esses passos que você citou. Muito bacana, muito interessante. Parabéns pelo trabalho, Vera. Obrigada. Não sei se há mais questões. Vera, obrigado pela sua exposição. Também achei muito essa transversalidade, né, que você fez uma pesquisa voltada para o piano, mas muitas horas eu me imaginava no meu instrumento também quantas coisas em comum que a gente tem, né, essa coisa da coreografia, do gesto e a questão a importância da análise, né, e que eu achei muito interessante a questão que você cita que é uma lógica subjetiva e mostrando às vezes quando você mostrou os 2 exemplos da peça do Berio, das duas pianistas, né? Que elas analisaram diferente, né? Mas o resultado, a estrutura para elas era diferente, mas o resultado elas conseguiram memorizar, né? Eu tenho uma questão assim, uma observação que eu percebi que lá do começo da palestra que eu achei interessante, os motivos pelos quais memorizar ou não memorizar, né? Peças contemporâneas. E aparentemente, posso estar errado, mas aparentemente os motivos para tocar com partitura eram extra-musicais. E os motivos para tocar sem partitura eram todos musicais, né? Achei isso bem interessante, né? É uma conclusão interessante, é verdade. É verdade. Os motivos Só que uma questão mencionados. que eu queria te perguntar das entrevistas, em termos de cronologia, você
trabalhou primeiro com as entrevistas e depois você foi para os outros dois estágios, ou foi ao mesmo tempo? Isso é muito importante e não, a resposta é não. Eu fiz todo o trabalho musical, pianista, muito antes de ter feito qualquer análise para não ser afetada, porque senão se eu, por exemplo, fosse estudar a peça a seguir a ter falado com os pianistas ia ser mal. Aliás, a peça que eu estudei no segundo estudo foi estudada antes das entrevistas. Eu ainda não tinha feito entrevistas, portanto realmente foi o meu processo a recolha de dados foi feita antes. Toda a análise e todo o processo de investigação foi feito já depois de toda a recolha e como eu tentei explicar de uma forma muito objetiva, através da análise dos temas, de contagem, de momentos, de tentar ser muito objetiva, porque senão ia ser muito difícil eu chegar a uma conclusão por estar tão envolvida no processo, não é? Foi uma dificuldade a metodologia, mas que eu tentei pelo recurso a estes métodos mais objetivos, mais numéricos, para me tentar afastar do processo. E sim, todo o ato de estudar e musical foi feito antes de qualquer. Aliás, eu ainda nem tinha bem definido as perguntas de investigação na altura, só sabia que queria estudar a questão. Portanto, só cheguei depois à pergunta de investigação, até depois já de ter terminado o processo de tocar a peça. Quando estudei os outros pianistas, sim, já estava a fazer análise, mas aí eu já não estava a tocar, já não estava tão afetada pelo processo. Não? Então, quer dizer, para a gente aqui que faz pesquisa artística, é bem interessante isso, porque a sua questão de pesquisa não veio de imediato, né? Ela veio depois da prática. Você teve que É, observar a prática, a partir da prática, né? É, exatamente, eu sabia o que queria procurar, sabia que tinha a ver com a música contemporânea, não é? Mas eu própria, a minha orientadora disse: não penses muito nisso, porque senão tu vais ser influenciada. Ou seja, para já vais estudar, estuda a música contemporânea, tenta decorar e depois vamos chegar a um caminho. E foi assim. bacana. Acho que o Sérgio tem uma pergunta, né? Tem assim, uma pergunta simples. Na verdade, primeiro, parabenizar o seu trabalho, é magnífico. Você já publicou algum artigo sobre esse processo de memorização, uma metodologia de estudar a música contemporânea, que eu acho extremamente complexo. E o que você trouxe hoje, de trabalhar em blocos, as afinidades, eu achei fantástico. Imagino, não poderia ler sua tese inteira para poder aprender isso. Então, se você publicar um artigo, acho que seria de bom grado. Por que que eu estou falando isso, né? Porque a minha pergunta vai, por exemplo, você deu aquele Opus 23 do Schoenberg, que é o Klavierstück. Eu não sei se são 5 peças para piano, não são? Sim. Então, teve uma época que eu estava estudando piano, a minha professora me passou uma peça dessa. Então, entre a música tonal e ela, quando eu estava estudando todo o programa do curso, né? Quando eu saía dela e voltava para a música tonal, parecia que eu estava relaxando, parecia que eu estava em casa. Aí eu falei, gente, eu pensei assim, ou você estuda música contemporânea, ou você estuda música tonal. Aí eu me pergunta, esses pianistas que você entrevistou, assim como você também, vocês se dedicam só à música contemporânea ou vocês mesclam? Como é que é isso? Isso é uma boa pergunta, por acaso. Há uma mistura. O É, Hermes e o Cristo só tocam música contemporânea, por exemplo, o Andrew Zolinski e o próprio Andrew Gold tocavam muita música tonal na mesma, e eu também me dedico às duas. Aliás, no último ano só toquei, por acaso, os recitais que fiz foram todos de música tonal. E isso é interessante, é que eu percebi, ao contrário, depois deste processo todo, que estas estratégias que eu encontrei na música não tonal são muito, muito úteis para a tonal. Por exemplo, esta questão de procura de outro tipo de padrões, dos meus próprios padrões, da minha coreografia, também funcionam no outro uhum. tipo de música. E eu só acho que abre o leque de ainda ter mais estratégias para trabalhar com essa música. E também é isto, este alívio é bem mais fácil, não é? Também sabe bem às vezes sair desta complexidade para ir para algo em que nós depois podemos vê-lo de outra forma. Eu acho que me ajudou não só a memorizar, mas também a forma como eu vejo, porque acho que já não estou tão formatada na interpretação, porque a música contemporânea é tão nova,
e tudo, uma pessoa tem que escrever tanto como intérprete, que depois, Uhum. ao olharmos para outro tipo de música, também vamos com essa perspectiva e abre muito o leque de possibilidades, eu acho. E por isso, na altura em que decidi fazer esta investigação, estava muito virada para a música contemporânea, é verdade. Mas agora faço as duas vertentes e acho que é útil ter os dois lados. Sim. É interessante porque eu pergunto porque quando você falou da coreografia, né? Você abre o piano, você vai tocar as cordas do piano, você vai usar algumas ferramentas ali dentro para ter um piano preparado. E aí você alcança o potencial do instrumento. Você ultrapassa os limites que a música tonal te dá, né? Que a música tonal deixa você numa posição e a contemporânea você tem que usar o teu corpo, não é só as suas mãos, mas o teu corpo de uma maneira geral. E as sonoridades e os padrões, nossa, eu adorei isso. Os padrões que você colocou aqui para você separar cada trechinho da música e o que você vai usar de referência para, eu achei isso fantástico. Aí quando você volta para a música tonal, que você está acostumada a, a, a memorizar acordes, alguma escalinha, e não sei o quê, e aquilo já é fácil, sabe? Eu acho que já fica fácil demais e você deve pensar assim, ah, não, tem que voltar para que é mais desafiador, não sei. Não é? Mas, Eu acho mas que é verdade, é verdade. Mas eu acho que eu comecei a ver foi, por exemplo, também muitos gestos ali. Em vez de pensar aquele acorde ou aquela escala, eu penso isto é um gesto, ou isto é uma. Eu penso muito em coreografia também agora quando toco sonatas e o que é que eu estou a fazer como intérprete para fazer o gesto que o compositor está a fazer, nem que seja na criação da estrutura. E acho que foi por tocar música contemporânea e pensar desta forma que agora transponho isso para a música tonal. Apesar de ser mais limitado ao teclado, também há muito esta variedade, não é? Na forma como nós interpretamos. Mesmo, por exemplo, acho que penso muito mais tecnicamente, por exemplo, numa repetição. Estou a repetir uma passagem, uma secção, e a segunda vou fazer completamente diferente. Eu penso muito no que é que eu estou a fazer tecnicamente para chegar lá e muito no gesto. Pronto, acho que ajuda e tem a ver com o facto de ter estudado muito repertório que usa esse lado do intérprete. Pronto, mas isso é uma opinião pessoal, não é? É uma experiência minha. muito bom. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Prazer, obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat do Max. Vou ler a pergunta para você. Você consegue ver no chat? Sim, sim. Então tá, então não preciso ler. Sim, eu penso na movimentação geral, não só nos objetos, mas na movimentação. Portanto, o que eu faço com o braço, ou se me vou levantar, o que faço com o corpo, se o meu movimento é horizontal, de onde para onde é que eu vou no teclado, é geral, é coreografia geral de movimentos, desde os mais curtos do dedo até ao corpo inteiro. Você anota a coreografia. Sim, principalmente a parte geral dos movimentos maiores de sentar ou levantar, por exemplo, ou de colocar o objeto, isso anoto, e depois as contagens dos passos, portanto a contagem rítmica de onde é que entra o gesto, onde é que na contagem do ritmo bate. Pronto, então anoto o ritmo e o momento em que acontece. Às vezes até, por exemplo, agora estou a estudar uma peça contemporânea portuguesa e hoje até estava a criar um mapa, já não tenho a partitura à frente, tenho um mapa com os gestos que estou a fazer, por exemplo, as secções e o gesto, por exemplo. Não sei se consigo responder. Então, uma última questão que você comentou agora, eu fiquei curioso. Tem muitos compositores portugueses de música contemporânea? Tem Sim, bastante. Ai, que legal. eu agora estou a preparar um recital só de compositoras femininas, mulheres. Que E legal. gosto muitos, sim, temos bastantes compositores e com música muito interessante a ser feita em E Portugal. aonde que vai ser? Este vai ser em Coimbra, em dezembro. Coimbra. Sim. Muito bom. Nossa, que legal, parabéns. Ainda mais só com mulheres compositoras é inusitado. É. Se tivesse aí,
eu perderia a oportunidade de assistir. Pois, Muito legal, por acaso muito este legal. não vai passar online, este é presencial. Também é num congresso, é uma palestra recital. Maravilha. Parabéns. Vera, uma pergunta de bastidores, assim, porque o que impressionou bastante no seu trabalho é a quantidade de dados que ele gerou, né? Você teve que lidar com muitos dados, né? Tanto das entrevistas, que você teve que transcrever tudo, depois você fez gravações, você falou 54 sessões de estudo Só das minhas, não é? suas, Ainda faltam as depois dos outros pianistas. Quanto tempo levou para você, depois de juntar tudo isso, encontrar padrões, né, comuns entre um e outro? Como é que foi esse processo de foi analisar os dados? muito difícil, muito difícil. Eu acho que no total, entre transcrever as entrevistas e as gravações, demorei 3 anos no total. Só para a transcrição. Depois portanto, eu fiz o doutoramento em 6. O primeiro ano foi para toda a prática e tocar, e depois tive lá o transfer exam em que escrevi um bocadinho do enquadramento e propus as investigações. Depois fiz as entrevistas e comecei a transcrever e eu só acabei, eu acho que acabei a análise de dados, já estava no ano de entrega final, portanto já estava nos meses antes de entregar e depois foi escrever, porque foi mesmo muita coisa, foi mesmo muito difícil, só que também acho que foi útil, sinceramente, porque eu sozinha, se não tivesse feito essa gravação, não me ia conseguir lembrar daqueles pormenores, nem ter uma visão geral desde o início do processo, porque como vai mudando, e eu própria fiquei admirada com coisas que vi na análise, que já não me lembrava que tinha feito, por exemplo. Porque depois nós criamos uma imagem da música e do nosso processo e ela vai-se alterando, a nossa memória altera-se, ela mesma, não é? E por isso esse processo, apesar de ter sido muito difícil que foi, acho que foi útil para a consistência dos dados, não é? E para permitir realmente ter força. Acho que ajudou. Claro que à medida que eu fui aprendendo a fazer, também fui ganhando truques, que no início perdia muito tempo, depois comecei a conseguir mexer melhor com o Excel e a fazer as transcrições mais facilmente. Pronto, depois há estratégias para facilitar isso, e que fui aprendendo com o processo. Se fosse hoje teria sido mais rápido, não é? Mas sim, eu acho que valeu a pena, mas foi muito duro. Foi muito difícil, é verdade. Não sei se há mais questões. Pronto. Relativamente à pergunta dos artigos, eu, como disse, há um que foi publicado no Music and Science, se quiserem, e ele está, eu posso pôr aqui no chat rapidamente. Eu, entretanto, o artigo sobre o meu estudo de caso estou a escrevê-lo ainda, porque é muito longo, mas espero que saia brevemente. Mas ainda está em processo de escrita. Toda a tese tem o processo completo, não é? Deixem-me ver se encontro aqui eu posso colocar aqui o artigo que saiu agora com as entrevistas. Aqui vai. Este é o do primeiro estudo e depois na tese conseguem encontrar os outros. Eu espero conseguir publicar, mas não tem sido fácil com todos os compromissos escrever sobre o assunto, porque é muito longo, não é? É difícil colocar isso num artigo. Acho que tem mais alguma pergunta, alguma questão? Então, a gente gostaria de agradecer muito a tua fala, né, o teu trabalho, parabenizar por esse trabalho hercúleo e que eu tenho certeza que na área da pesquisa e da performance vai ser muito colaborativo. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, eu. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Para todos. Obrigada.